Olá, você gosta de fazer escolhas? Esse é o normal da gente, né? Gostamos de ter opções e gostamos de exercer o nosso direito de fazer escolhas. Mas cabe a pergunta: será que nós somos capazes de escolher as melhores coisas, tomar as melhores decisões? Será que nós somos realmente livres para tomar as grandes, as maiores, as mais importantes decisões? Uma vez que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados. Eu acho que isso é bastante questionável se nós somos realmente capazes disso. Bom, o fato é que Deus sim, é aquele que verdadeiramente tem não só o poder, mas ele tem todos os direitos, ele tem todas as prerrogativas de fazer as suas escolhas. Ele faz de modo livre, de modo soberano. E a gente precisa avaliar isso, uma vez que agora na carta aos Romanos, ao entrar no capítulo 9, nós nos deparamos aqui com a seguinte questão. Bom, Deus tem um plano perfeito, esse plano ele tem ali questões relacionadas ao povo de Israel, mas a maioria do povo de Israel não se ajusta a esse plano da forma como a gente vê nas Escrituras, ou seja, eles têm desperdiçado os seus privilégios. Então, a essa altura, cabe realmente um questionamento. Quando nós vemos aqui no capítulo 9, né, no início do capítulo 9, Paulo demonstrando aqui a sua profunda tristeza, a sua profunda angústia com o seu povo, pelo fato de estarem numa situação de incredulidade em relação a Deus. Ele faz essa referência, mas o que realmente pode estar acontecendo, né? É um questionamento que surge, é uma indagação que surge. As pessoas podem se perguntar, mas como assim, né? E é isso exatamente que ele faz aqui ao avançar. No versículo 6, ele diz exatamente isso. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ou seja, ele está aqui se antecipando a objeção de que poderia haver alguma falha no plano de Deus, alguma falha nisso que Deus estabeleceu. Então, será que a falha da parte dele? Paulo está dizendo, olha, não podemos pensar dessa forma. O que nós temos que verificar é que dentro de Israel existem israelitas e israelitas. É isso que Paulo vai começar a explicar, então, a partir da passagem que nós vamos ver hoje. Então, continuando aqui no capítulo 9, a partir do versículo 6, nós vamos ler até o versículo 13 hoje. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú.
Então nós podemos ver aqui que Deus é totalmente livre para fazer as suas escolhas. E no texto aqui nós podemos ver dois exemplos claros disso. Paulo, ele vai apresentar dois exemplos históricos, dois exemplos que remetem à origem do povo israelita, para se mostrar como é que Deus faz as suas escolhas. Em primeiro lugar, ele vai nos mostrar aqui a escolha de Isaac. Nós, como a gente já sabe, a gente tem acompanhado, nós temos visto aqui em passagens anteriores a questão de Abraão, a próprio vínculo dele com Deus, como que a fé de Abraão é um exemplo para todos aqueles que são justificados, né? A fé dele é exemplar, a justificação dele é exemplar, enfim, temos visto várias coisas nesse sentido. Então, relembrando, né, que Abraão, ele teve vários filhos, como a gente vê nas Escrituras. Ele teve Ismael, o primeiro filho, com a escrava egípcia Agar. Foi uma manobra que ele fez ali, talvez um pouco impaciente em aguardar a sua descendência com Sara, sua esposa, né? Acabou dando esse jeitinho aí. Tem toda uma questão aí que a gente poderia falar a respeito, mas não é o ponto aqui. O fato é que ele teve esse primeiro filho, Ismael, de onde vieram os ismaelitas. Grande parte aí do povo árabe, né? Descende de Ismael, que são atualmente ali vizinhos do território onde está hoje o Estado de Israel. Depois que Sara faleceu, Abraão teve também filhos com uma mulher chamada Quetura. E, na verdade, ele teve 6 filhos com ela. Um deles, que vai se tornar aí pai de uma ancestral, né? De uma linhagem bastante antagônica aí, a Midian, né? O pai dos midianitas, que se tornam ali vizinhos incômodos, né? Muitas vezes eles, na maior parte do tempo, né? Um povo nômade, né? Que incomodou bastante ali durante a época da conquista do território. E finalmente nós temos Isaac, o filho com Sara, o filho que realmente ele teve com a sua esposa Sara. Apesar de ele ter vários filhos, nós vemos aqui que apenas um era o filho da promessa. Prometido em meio a uma impossibilidade física, ambos ali idosos, tanto Abraão quanto Sara, Sara inclusive estéril, sem nenhuma possibilidade física, humanamente falando, para gerar filhos, e Abraão já avançado em idade de tal maneira que havia também uma impossibilidade física, coisas que a gente já até abordou aqui. Mas mesmo assim Deus ele reafirma, não, você vai ter um filho com Sara, e é isso que Paulo se refere aqui. No tempo devido, né? Por esse tempo, no tempo certo, no tempo delimitado, eu vou voltar a agir, vou voltar a atuar, e Sara terá um filho, e esse é aquele que vai herdar as promessas. Foi Isaac aquele designado para isso, ele foi designado para ser o herdeiro das promessas, e através da sua linhagem, as promessas que foram feitas a Abraão pudessem prosseguir, pudessem ser então direcionadas ali para os descendentes de Isaac. Então essa escolha de Isaac é a primeira escolha que nós vemos aqui. Deus estabeleceu, olha, vai ser através de Isaac. Veja o argumento que Paulo está trazendo aqui. O que Paulo está demonstrando aqui é que Deus ele faz as suas escolhas, ele é totalmente livre para isso, e ele que designou dessa forma. Bom, a gente em seguida vai analisar
essas questões. Mas antes a gente precisa ver o outro exemplo aqui. E o outro exemplo que Paulo nos dá é a escolha de Jacó. Nós sabemos pela Escritura, sabemos que Isaac ele teve 2 filhos com Rebeca. Isaac não foi poligâmico, né? Ele foi monogâmico. E ele teve um casamento com uma única mulher e filhos apenas com ela. E é interessante que Rebeca também era estéril, ela foi abençoada ali por Deus para que pudesse gerar ali os seus filhos. Afinal, a promessa da descendência tinha que caminhar. Rebeca, a uma certa altura da sua gravidez, ela notou que havia um incômodo ali, na sua gestação. Lembrando aqui que a gente está muito longe aqui no tempo de qualquer exame de ultrassom e coisas desse tipo que a gente tem hoje em dia. E ela orou a Deus mostrando esse incômodo, né? Então, foi quando então Deus revelou a ela. Ele revelou algumas coisas. Primeira coisa é que eram gêmeos que ela estava ali esperando. É que esses 2 filhos vieram a se chamar Esaú e Jacó. Esaú, o que nasceria primeiro, por pouco. Na verdade, eles nasceram praticamente juntos ali, não houve um intervalo muito grande. Esaú, o seu nome procede de peludo, né? Ele nasceu com uma cobertura, digamos, né? Na sua pele que dava justificava esse nome, né? Esaú significa isso, peludo. E logo em seguida veio Jacó. Jacó tem um significado interessante, é aquele que segura o calcanhar. Aquele que segura o calcanhar, porque realmente foi assim que ele nasceu. Ele nasceu como que puxando o irmão. É como se ele estivesse querendo nascer primeiro. E um fato interessante é que na antiguidade, essa expressão segurar o calcanhar era aplicada para pessoas trapaceiras. Até hoje a gente usa a expressão passar uma rasteira, né? Para derrubar alguém, né? E é interessante que esse nome, inclusive, mais tarde, né? Esaú veio a dizer na cara assim de Jacó, diante de muitas coisas que tinham acontecido ali entre eles, disse: bem que você tem esse nome, né? De Jacó, né, dizendo para ele claramente que ele era uma pessoa traiçoeira, uma pessoa que enganava, assim. E de fato isso foi uma marca da vida de Jacó. O fato é que a gente vê aqui que tem esses 2 filhos, mas apenas um foi eleito para receber as promessas. Nós temos que rever aqui os versículos, o versículo 11, principalmente, né? Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, também o versículo 12 aqui, né? Não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, a Rebeca, a mãe, o mais velho servirá ao mais novo. Primeira coisa que nós temos que ver nesse texto aqui é que existe aqui mais uma vez a escolha soberana de Deus. A escolha soberana de Deus para que ela se mostrasse em toda a sua força, para que ela se mostrasse em toda a sua potência, né? Em toda a sua clareza, em toda a sua realidade. Ela foi feita antes que os gêmeos nascessem. Essa é uma questão muito interessante, porque dentro do pensamento humano, as escolhas são feitas dentro daquele que é melhor, daquele que é pior, daquele que faz o bem, daquele que não faz.
Mas Deus, ele não age assim. As suas escolhas são feitas antes. E note, Deus não faz suas escolhas prevendo que a pessoa irá fazer o bem. Não é nada disso. Aliás, a vida de Jacó é uma prova muito clara sobre isso. É só acompanhar lá no livro de Gênesis, a vida de Jacó, que nós vamos ver isso de maneira bem evidente ali. O fato é que é uma escolha soberana de Deus antes que os gêmeos nascessem. E o texto é claro em dizer, foi antes que os gêmeos nascessem para que prevalecesse a eleição, para que o propósito segundo a eleição prevalecesse. Deus já havia feito a sua escolha, ele já tinha um propósito determinado, ele já tinha uma linhagem determinada que deveria sair de Jacó. Isso já tinha sido decidido por ele muito antes de tudo isto, evidentemente porque ele é Deus. E claro, para que isso ficasse absolutamente evidente, isso foi anunciado para Rebeca. Deus inverteu aí também uma questão cultural. Por quê? Porque ele designou Jacó como aquele amado. Ele diz, amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú. Amei Jacó. Jacó é de quem sairia a linhagem que daria origem às 12 tribos. Onde que está a inversão aí? É que normalmente o primogênito na cultura antiga recebia os maiores privilégios desproporcionais em relação aos outros. E no caso aqui, Deus, ele mostra que isso para ele não tem grande importância. Na verdade, o que importa é o que ele decidiu, e até fazendo essa inversão, ele mostra que o que realmente deve prevalecer é o que ele decide, não com base em qualquer característica, em qualquer mérito, em qualquer coisa que esses homens viessem a fazer na sua vida, durante a sua vida, mas única e exclusivamente pela escolha de Deus. Jacó foi de quem procederam as 12 tribos de Israel, a nação de Israel, o povo de Israel viria dali, viria da sua descendência, da sua semente. Deus o amou. Deus o que quer dizer isso? Quer dizer um relacionamento especial, um vínculo especial com ele. Mas ele rejeitou Esaú. Esaú, ele se separou ali do seu irmão Jacó. Ele foi viver nas terras ali além do Jordão, além do Rio Jordão, e ali ele deu origem a um outro povo, né? Assim como nós temos ali povos que se originaram de Ismael, povos que se originaram de Midian. Nós temos também o povo que se originou a partir de Esaú. No caso aqui, os Edomitas. Edom significa vermelho, era um outro nome para Esaú, né? Edom significa vermelho porque ele era ruivo, é uma característica dele. E os Edomitas, ou esses ruivos, né, ou esses vermelhos, os seus descendentes, eles se estabeleceram naquela região, também se tornaram vizinhos incômodos ali, e isso que Deus disse para Rebeca acabou se cumprindo nos dias de Davi, nos dias do reinado de Davi, quando Israel subjugou os Edomitas e os dominou, né? Então veja, o mais novo, Israel, subjugando ali o mais velho, Esaú, através da sua descendência. É uma profecia, né? Na verdade, que Deus deu ali e que se cumpriu. E até hoje existem povos ali, a gente, claro, já ouvi muita miscigenação, mas só para você ter uma ideia, os Edomitas, eles se fixaram ali ao sul do Mar Morto e a oeste do Rio Jordão. Essa
é a sua localização básica. Hoje equivale, parte pelo menos desse território, a Jordânia, né? Claro que a Jordânia abrange um pouco mais do que isso, né? Mas só para, em termos de atualidade, a gente entender onde está essa localização. Nós precisamos verificar aqui a verdade que está sendo ensinada. É isso que é importante. Paulo ele está respondendo à objeção. A palavra de Deus falhou porque a maioria do povo de Israel não se beneficia dos privilégios, dos verdadeiros, dos grandes privilégios que Deus reservou para eles. A palavra de Deus falhou? Ele está dizendo não. A palavra de Deus não falhou. Deus usa os mesmos critérios para escolher descendentes físicos e beneficiários plenos das suas promessas. É a escolha livre dele. Assim como ele escolheu uma descendência, escolheu uma linhagem física, ele também faz outras escolhas de caráter espiritual. É isso que a gente vê no versículo 8, está exemplificado. Paulo dá aqui uma linha de por onde está indo o seu raciocínio. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Com isso ele está levando a coisa aqui para um lado já espiritual. É importante nós entendermos que o povo de Israel que não atendeu e não atende, que tem historicamente rejeitado o seu Messias Jesus Cristo, que tem, por conta disso, deixado de desfrutar plenamente de tudo aquilo que as promessas de Deus apontam, né? Os verdadeiros privilégios de estar integrado a tudo aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus decidiu desde o passado. Nós precisamos entender uma questão muito importante. É a salvação. A salvação, ela não é determinada pela raça a qual nós pertencemos. A salvação não é determinada pela tradição religiosa na qual nós fomos criados, dentro do ambiente religioso no qual nós fomos criados. A salvação não é determinada pela quantidade boa de coisas que nós fazemos. É isso que Paulo está procurando demonstrar através destes exemplos. É apenas a escolha soberana de Deus que determina a salvação. A salvação é determinada por isso. Se Deus faz escolhas físicas, por que ele deixaria de fazer as escolhas espirituais? Bom, o fato é que todos nós precisamos reconhecer que a falha em desfrutar dos privilégios, coisa que nós vimos aqui no início do capítulo, algo que entristecia tanto o apóstolo Paulo por ver o seu povo incrédulo, o seu povo resistente em relação ao Evangelho e, portanto, ao seu Messias e, portanto, às verdadeiras promessas de Deus. Nós temos que reconhecer que a falha não está em Deus. Quando as pessoas rejeitam, e aqui vou abrir o leque, tanto judeus quanto não judeus, evidentemente todos os seres humanos podem ser incluídos aqui. Quando alguém rejeita o Evangelho, não, a falha não está no Evangelho. Muitas vezes, inclusive, se atribui a falha na comunicação. É verdade que muitos não comunicam o Evangelho, mas também é verdade que as pessoas muitas vezes pensam que o Evangelho precisa de uma série de complementos, de uma série de acessórios para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam crer. As pessoas vão crer no Evangelho quando ele for informado a elas e quando ele agir no coração delas de acordo com o seu propósito que ele já estabeleceu muito antes da criação do mundo, muito antes que as coisas existissem. É essa a verdade da Escritura.
Nós temos que reconhecer também que Deus tem a total liberdade, ele tem a total prerrogativa das suas escolhas. Você que não crê em Jesus, você irá crer se Deus estabeleceu isso. Você vai crer. Ele vai fazer, vai usar os meios que ele quiser, as pessoas que ele quiser, vai fazer com que você ouça, vai fazer com que você entenda, vai fazer com que você creia. Você pode confiar nisso plenamente, porque essa é a verdade das Escrituras, porque Ele é Deus, Deus tem o poder de fazer, Ele faz, na verdade, Ele já fez as escolhas que tinha que fazer, e certamente você se, se está destinado para isso, certamente Deus vai fazer com que você creia. Se você, evidentemente, já creu, se você já foi objeto aí da ação de Deus em tudo isso, e você já tem plena certeza, plena convicção de que foi não apenas eleito, mas por ter sido eleito, escolhido, ter sido também alcançado por Deus. Aliás, a gente viu bastante sobre isso no capítulo 8. O fato é que se você é alguém assim, o que cabe a você é transmitir o evangelho puro para as pessoas. Você não precisa ser nenhum especialista, você não precisa ser ninguém cheio de habilidades especiais. O evangelho é para ser transmitido por todos aqueles que se beneficiam dele. Quem conhece o evangelho, conhecer o evangelho aqui é ter sido alcançado por ele, ter tido seus olhos abertos para a verdade das Escrituras. Se você está nessa condição, o que você tem que fazer é transmiti-lo e transmiti-lo da forma mais pura possível, da forma mais objetiva, da forma mais clara, da forma mais natural, sem artifício, sem procurar ser quem você não é, enfim. E não confie em quaisquer métodos que desviem disso. Confie em Deus, confie na ação dele. Ele irá alcançar as pessoas que ele designou. Bom, a essa altura pode surgir uma objeção. E essa objeção é a seguinte: afinal, se Deus faz as coisas dessa maneira, ele não tá agindo de forma injusta? Ele não está sendo injusto ao fazer as coisas dessa forma? Será que Deus é assim? Bom, Paulo mais uma vez se antecipa a essa objeção e ele nós vamos ver a sua resposta então na próxima passagem, na próxima semana, se Deus assim o permitir. Vamos ver Paulo como é que responde a essas objeções. Então, até lá, que Deus fale ao seu coração, que a palavra encontre um lugar aí em você e faça produzir em você aquilo que Deus designou que deve ser produzido e que você se beneficie dessa palavra. Então, até a próxima semana e que Deus te abençoe.